Salve, caríssimos irmãos e irmãs, promessa é dívida. E quem deve, deve de uma certa forma, deve de uma certa forma cumprir com compromissos assumidos. E nós fizemos um propósito de 30 dias com a palavra na mão. 30 dias. Nos restam ainda 3 dias. Então hoje, amanhã e depois, eu gostaria de trazer até você o conjunto de livros faltantes neste nosso empreendimento bonito de estudo e reflexão sobre os livros das Sagradas Escrituras. Então nos resta o livro de Lucas, o evangelista Lucas, 24 capítulos. E é interessante que Lucas é um dos mais belos livros dos sinóticos, não é? Mateus, Marcos, Lucas. Diz que São Lucas, ele escreve de forma tão bela, porque ele visitava Maria, a mãe do Filho de Deus, e colhia informações precisas a respeito da vida, dos atos, não é, de Jesus. E é por essa razão que muito cuidadosamente este autor sagrado compôs o seu evangelho. Então são 24 capítulos e ele, de forma muito bem ordenada, narra para nós a vida e a história do Mestre, o Cristo Senhor. Então vale a pena adentrar nestes 24 capítulos do Evangelho de Lucas, que ele começa narrando a infância, chamado Evangelho da Infância do Cristo Senhor, e ao mesmo tempo, claro, não vamos nos deter aqui em todos os capítulos do Evangelho de Lucas, mas de forma muito bonita e precisa, é ele quem nos narra, por assim dizer, a misericórdia do Cristo Senhor para com todos aqueles e aquelas que dele se aproximam. Tanto que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas as parábolas da misericórdia. Vale ressaltar esta mensagem bonita. O Cristo, que é o Senhor misericordioso. Além das parábolas da misericórdia, é também o evangelista que nos fala do grande amor do Cristo Senhor pelo pecador que se arrepende. Tanto que ele convida Zaqueu a descer da árvore. Zaqueu, desce depressa, hoje a salvação entrou na sua casa. É também aquele evangelista que narra com muita propriedade quando ele vai comer na casa de um do centurião. E ele diz: olha, eu entrei na sua casa e você não me deu a água para lavar os pés, porque era costume dos judeus entrar, não é, na casa, e o primeiro ato era aquele de lavar os pés do visitante, ainda mais se este era um visitante ilustre. E aí ele vai dizer: quando eu entrei, Simão, na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Essa mulher, desde que eu entrei, ela chora copiosamente e lava-me os pés com as lágrimas e ainda os enxuga com os seus cabelos. Então, quem demonstra muito amor, não é? Muito se perdoa. Então, caríssimo, caríssima, é o Evangelho da Misericórdia, o Evangelho do Perdão. É também Lucas que vai narrar, não é? Aquele homem que, quando Jesus estava sendo crucificado, e ele pergunta, não é? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus então vai lhe afirmar categoricamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Evangelho de Lucas, esse Evangelho escrito com a pena da misericórdia, vem também nos ajudar a entender e compreender que também nós devemos ser homens e mulheres cheios da
grande misericórdia, aquela que é derramada pelo Pai em nossos corações, e ao mesmo tempo nós devemos derramar esta mesma misericórdia no coração daqueles e daquelas que conosco convivem. Ainda, é o Evangelho que nos convida a recriarmos-nos de novo. Lembremos-nos que o último capítulo do Evangelho de Lucas é aquele evangelho bonito que nos mostra não somente o sepulcro vazio, não, mas é aquele que nos mostra também a capacidade que nós devemos ter de reler os fatos e acontecimentos da vida do nosso Mestre, o Cristo Jesus. Ter constantemente a Bíblia na mão. Sim, e discípulos de Emaús. Então Jesus, ele caminha com os seus discípulos, e ele quer que os seus discípulos revisitem constantemente as Sagradas Escrituras. O Cristo Jesus fez isto, desde os escritos lá do Antigo Testamento, bem como os profetas, e vai narrando aos seus discípulos que muitas vezes estão como que com o coração endurecido, com a dificuldade de compreender as coisas. E quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles efusivamente recontam, não é? Eles, não mais é noite, não é mais escuridão. Não estava a arder o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? E lá vão eles, noite adentro, madrugada adentro, e se encontrar com os demais outros discípulos que ficam em Jerusalém. E estes vão dizer: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Simão. Então, que maravilha! É também Lucas, e aí eu pulo o Evangelho de São João para juntos rezarmos amanhã, é este evangelista que também vai escrever para nós os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos. Porque ele nos chama, e é interessante nos Atos dos Apóstolos, de amigos de Deus. No meu primeiro livro, ó Teófilo, eu já lhes escrevi tudo aquilo que o Senhor, não é, me revelou. Então, é bonito ler os Atos dos Apóstolos que nos narram, nestes 28 capítulos, a vida das primeiras comunidades cristãs. Quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, que possivelmente tenha sido escrito por Lucas, porque existe uma conexão entre esses dois livros, a linguagem é quase que idêntica, não é? Por esta razão é que se dedica a Lucas também a narrativa dos Atos dos Apóstolos. E é interessante que do primeiro capítulo até o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o que nós vamos encontrar? As ações das primeiras comunidades cristãs. Claro que primeiramente nós vamos encontrar o querigma. O que é o querigma? É Pedro falando da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar como é que viviam as primeiras comunidades cristãs. Muitas pessoas falam de comunismo, muitas pessoas falam de socialismo, mas colocar em comum tudo aquilo que se tem. Vendia-se as propriedades que se tinha, e o dinheiro que era oferido pela venda da propriedade, eles se organizavam para ajudar-se e ajudar aqueles que mais necessitavam. Colocar em comum o que se tem. É claro que hoje se desvirtuou muitas vezes estas questões, não é? Do colocar em tudo aquilo que se tem em comum. Muitas pessoas têm medo de colocar em comum aquilo que tem.
eu vou ficar sem nada, eu vou ficar pobre. É preciso entender e compreender. Discuti ainda com uma outra pessoa a respeito do socialismo. Ora, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, colocar aquilo que você tem em comum, vender o que você tem, dar aos pobres, é complexo demais, não é? Então as primeiras comunidades cristãs viviam este ideal, o ideal de colocar tudo em comum, de socializar os seus bens. E aí eu dizia, se você tomar os Atos dos Apóstolos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar esta realidade muito presente. Tome com carinho capítulo 2, capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos e você vai, meu querido, minha querida, o que quero narrar está de fato no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Quando a fraude ela acontece, quando a fraude acontece, o que acontece com aquele que é frauduloso, fraudulento? Morre. Então o ideal das primeiras comunidades cristãs, ele passa a ser deturpado. E aquele que frauda o ideal das primeiras comunidades cristãs faz morrer esse ideal. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles venderam um campo. E aí, quando Ananias chegou, não é, e perguntaram para ele, por quanto que você vendeu o campo? E ele mentiu. E mentindo, ele morre. Mas será que ele morreu verdadeiramente? Não. Morrem os ideais. Os ideais morrem. Aí chega também a esposa. E a esposa havia dito, não, nós vendemos o campo por tanto. Morreu também a esposa. Porque mentiu. Quando se mente, aqueles ideais, eles passam, deixam de existir. Não morreu o desejo de Cristo de que nós sejamos capazes de vender tudo e colocar em comum aquilo que nós lucramos com o que vendemos. Depois do capítulo 9 e seguintes, nós vamos encontrar os atos de Paulo, a conversão de Paulo e ao mesmo tempo todo o seu processo de evangelização. Paulo. E no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o que eu vou encontrar narrado no capítulo 15? Bem, as comunidades já começam a se organizar, não é? As comunidades já começam a se organizar. Pedro, Paulo, não é? Estão ajudando as comunidades a serem verdadeiramente comunidades que colocam em prática aquilo que Jesus havia solicitado e pregado. E aí, Pedro, Paulo, Barnabé, João, vamos encontrar o primeiro concílio realizado lá em Antioquia. Há uma controvérsia em Antioquia, mas nós vamos encontrar, há também controvérsia em Jerusalém, e aí, no finalzinho do capítulo 15, nós vamos encontrar os anciãos reunidos e ao mesmo tempo dirimindo os conflitos presentes na comunidade sob a assistência do Espírito Santo. Então, reunidos, o Espírito Santo e nós decidimos. Assim começam os concílios da igreja. E nós estamos, não é? Em 1965, nós vamos ter o Concílio Vaticano II. E aí tantas resoluções bonitas nascem deste concílio. E muita gente fica lá ligado ao Concílio de Trento, alguns decretos, não é, que de lá surgiram. Mas não consegue olhar para toda uma evolução da história. E é por esta razão que seria interessante fazer aqui também um belo estudo dos documentos do Concílio Vaticano II. Mas não só, olhar também
para os escritos que o magistério da igreja ele nos deixa como legado, para que nós continuemos a abrir sempre a mente, porque o Espírito Santo não deixou de inspirar homens e mulheres para que eles pudessem e possam continuar nos ajudando a reler as Sagradas Escrituras, bem como aprimorar tudo aquilo que Jesus ensinou. E porque nós deixamos de colocar em prática, não é? Por essa razão que talvez o verbo aqui, ele seja um verbo usado de forma errônea. Aprimorar, não. Mas verdadeiramente colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Porque muitas vezes nós nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus. E a pós-modernidade nos faz revisitar as Sagradas Escrituras para novamente enchê-la da força do Espírito. E depois os demais outros capítulos, não é? Do capítulo 9 até o capítulo 28, nós vamos encontrar, além dessas orientações claras, no capítulo 15, a resolução do primeiro concílio de Jerusalém, os atos de Paulo, as viagens missionárias de Paulo e, ao mesmo tempo, a morte de Paulo em Roma. Termino aqui. Atos dos Apóstolos com você, meu querido, minha querida, e amanhã nós, novamente num novo episódio, olhamos para o Evangelho de João e as cartas que João escreve, são 3. E ainda no terceiro episódio, espero na quarta-feira trazer após a novena, das 19h30, esse ato bonito das cartas de Paulo e algumas cartas apostólicas. Vale a pena retomar constantemente o estudo bíblico. 32 dias com a Bíblia na mão. Vamos juntos? Que Deus me abençoe e abençoe também a você, a fim de que a nossa mente sempre cada vez mais esteja aberta para captar aquilo que o Senhor quer que captemos e ao mesmo tempo coloquemos em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.